Estamos aqui com o Denilson, pô, que é uma história do futebol aí, é um dos organizadores aqui do time da Rua Flac, mestre de bateria, já fiquei sabendo também que era mestre de bateria do bloco. Eu queria que você falasse um pouco, Denilson, Você, quando era garoto, você nasceu onde? Eu nasci em Campos, né? Vim pra cá com 1 ano. Então eu sou campista, mas campista e carioca ao mesmo tempo, né? Porque a minha vida toda foi aqui nesse bairro. E você jogava pelada onde quando era garoto? Bom, o nosso grupo, até hoje, né, mantém 80% da rapaziada, né? Quando nós éramos moleques. E nós começamos tudo ali no 24 de maio, no campo do 24 de maio, na própria Rua Flac, aquela bola de meia ainda na época, né? Bola de borracha. E as vizinhas chamavam rádio patrulha, naquela época tinha patrulhinha, né? A gente corria, se escondia, mas nós começamos assim. E até hoje esse nosso grupo ainda... Aí nós fundamos o bloco depois, o bloco da Flac. E hoje nós estamos aí, né? Continua praticamente os mesmos que eram amigos na época. E você, a partir de que momento você foi visto assim jogando e alguém você começou a treinar onde? Ó, por incrível que pareça, ninguém me levou, né? Eu peguei minha chuteira e fui lá pro Madureira treinar. E chegava, treinava 10 minutos, 5 minutos, voltava e fui insistindo. Até que o Madureira resolveu me federar. Na época, né, tinha que ser federado. E nós fomos disputar o campeonato de juvenil. E no início do campeonato houve o primeiro jogo, Fluminense e Madureira. E nesse jogo, após o jogo, eu fui convidado, quer dizer, através da presidência do Madureira, né? Que o Fluminense queria me levar para lá. E nesse mesmo ano eu fui para o Fluminense. Fui juvenil do Fluminense. E aí foram 12 anos lá, né? 8 anos como capitão do time, como titular. E vim, aí o Walter Vasconcelos, que era um dos grandes diretores do Fluminense, fez a transação. Na época não tinha nada de grana, né? Era só trocas de favores, e eu fui pro Fluminense. E fiquei lá durante esse tempo todo. Eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos, por aí. Aí foi pro juvenil. Fui pro juvenil, cheguei lá no Madureira, como eu sou campista, né? Cheguei no juvenil do Fluminense e encontrei uma gama de jogadores, tudo de Campos, né? Era o Íris, Rivadavia, Zé Luiz, uma série deles. Tito, que mora em Niterói. E me entrosei e fui. E fui embora, né? Fiquei no Fluminense durante 12 anos. E você começou no principal como? Você lembra? Lembro, no principal, naquela época tinha aspirante, né? Aspirante, era. E o aspirante fazia preliminar do profissional. E o time então chegou na época de 64 no Fluminense. E eu jogava no aspirante, e aí ele, quando iniciou o campeonato, ele lançou o cabeça de área. O que ele fez? Ele me fixou na cabeça da área e empurrou o Odair e o Joaquinzinho. Aí formou o 4-3-3, tirou um na frente, que eu não me lembro. E era onde você gostava de jogar mesmo. É. E a ordem que eu tinha era não passar do meio de campo, porque para armar tinha o Odair, o Joaquinzinho, o Amoroso, estava na frente, Jorginho, Gilson Nunes. E assim foi, fomos campeões nesse ano, em 64. E aí fui embora, fui deslanchando, aí depois veio seleção, essas coisas todas. E você jogou fora do Brasil? Você jogou em outros times? Não, fora do Brasil não. Depois que saí do Fluminense em 73, eu fui para Manaus, né? Eu estava como titular no Fluminense. Aliás, eu sempre fui titular no Fluminense, modesta parte. Então, no Brasil tinha a seleção de juvenil, que era o Antoninho, o treinador na época. E foi 2 jogadores para a seleção fera, né? Que era o Pintinho e o Kleber. E nessa época, em 72, o nosso meio de campo era eu e Gerson. E como é que foi essa sua fase aí, que eu fiquei sabendo que você também era mestre de bateria do bloco? Não, eu não era mestre de bateria. Nós tínhamos um bloco. Nós tínhamos um bloco da Flac, que esse bloco marcou a história aí no bairro, né? Então a bateria
todo mundo gostava de uma cervejinha, garotada, e eu preparava lá uns drinks, né? E ia distribuindo para a bateria, botava a borracha no isopor e o pessoal, cada dose que eu dava, a bateria aumentava de ritmo. Então tudo começou assim, futebol de salão, que nós tínhamos o Celtia, né? Nós fomos o vice-campeões na época de salão, disputamos no Maracanãzinho contra o Vila Isabel, que nesse time de Celtia nosso foi convidado para disputar pelo Manufatura. Então nós chegamos na final e fomos disputar a final com o Vila Isabel lá no Maracanãzinho. Aí tinha as peladas, aquela rádio patrulha que era chamada, pular no quintal dos outros para pegar manga, aquele negócio todo, coisa de criança. E fomos crescendo, mesmo as pessoas se mudando, alguns, mas nessa época todos se reúnem e a gente faz essa brincadeira, da qual vocês estão convidados a ficar aí para participar, para tomar um Guaraná, né? E hoje a gente toma um Guaraná, um churrasquinho. Legal. Vocês estão convidados à casa de vocês. O Denilson, conta pra gente a sua relação assim, né, com o Nelson Rodrigues, que ele parece que era um fã do seu futebol, né? Como é que era isso? Ele te chamava de Rei Zulu? O Nelson Rodrigues ele sempre gostou muito de mim, né? Então ele era tão inteligente que ele foi buscar, né, nos livros, nas histórias da África, né? Que Rei Zulu era um grande rei, era uma personalidade. Então ele passou aquilo para mim, porque eu jogava com uma personalidade segundo Nelson Rodrigues, né? Rei Zulu, então príncipe das minas do rei Salomão, né? Aqueles africanos que tinham uma certa postura. E ele então colocou esse apelido de Rei Zulu. Por incrível que pareça, né, em 81 eu fui para a Nigéria, fiz aqui um curso de treinador e fui para a Nigéria treinar o Enugu, né, na cidade de Enugu. E por coincidência, né, fui ser treinador na África, da onde Nelson Rodrigues se inspirou e ter me colocado o apelido de Rei Zulu, ou príncipe da mina do rei Salomão. E até hoje todo mundo me chama de Rei Zulu, os mais chegados, Rei Zulu. E eu tenho que contar histórias do Nelson Rodrigues, mas graças a Deus é uma das lembranças que não sai nunca mais da minha mente. A pelada como ela é, todo sábado no Globo.